que é a utilização deste tempo, e quero agradecer a elevada honra que me concede pastor José Wellington, o meu pastor José Wellington Costa Júnior, e não poderia deixar de externar os meus agradecimentos ao pastor Joel Freire Costa, nosso superintendente e presidente do Ministério do Belém, dos Estados Unidos, onde estou atualmente servindo como missionário na Flórida. O prazer de rever vários companheiros e amigos, inclusive o que me antecedeu, que é o pastor da capital da minha terra, o estado da Bahia, pastor Israel Ferreira. Cumprimentos ao pastor Paulo Nogueira, esse escatólogo que já ministrou nesta manhã, e pastor José Soares, conhecido como pastor Zezinho, que é o responsável, o moderador desta manhã. Eu participo da escola bíblica desde 1973. Ainda não consegui me formar nesta escola bíblica. Continuo como aprendiz, como discípulo, aprendendo ricas e preciosíssimas lições que são transmitidas nesta escola. Ontem falávamos com um dos preletores, um americano, pastor, lá em Tampa, na Flórida, e ele estava vislumbrado com esta escola bíblica. Imagina a oportunidade que nós temos, o privilégio de integrar esta EBO, esta Escola Bíblica de Obreiros. Eu agradeço a Deus por estar aqui, não só como aprendiz, como aluno, mas poder trazer uma contribuição reflexiva nesta manhã. Eu quero vos falar sobre o obreiro de curta duração. Vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 21, e versículo 20. E neste texto, lemos o seguinte, segundo Crônicas, capítulo 21, versículo de número 20, cujo texto diz, será que fiz a citação certa? Sobre o rei Jeorão. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Por favor, queiram tomar os seus assentos. A nossa reflexão nesta manhã, ela tem por objetivo focalizar a duração, a mensagem, a qualidade, a legitimidade, a autenticidade, a chamada, a vocação, a validade, a confirmação e o ministério do obreiro. Antes de poder falar um pouco da história deste rei, Jeorão, é bom lembrar que estamos vivendo num mundo pós-moderno, a chamada pós-modernidade,
onde é necessário uma atualização, é necessário uma reciclagem para rever a qualidade e a durabilidade de nossos produtos. E quando se refere à inspeção de qualidade, não podemos esquecer, e já ouvimos isto há pouco através do pastor Israel, da importância de poder rever os conceitos do obreiro. O obreiro, na sua duração, na sua chamada, na sua mensagem, na sua legitimidade como obreiro. Os teólogos e tratadistas tiveram dificuldade para traçar um perfil, trazer uma biografia da vida do rei Jeorão, porque era muito complexa a sua genealogia. Ora, a Bíblia dizia Jeorão, filho de Josafá. Ora, Jeorão, filho de Judá. Mas observa-se que Jeorão era um rei sem história. Era um homem mau perante o Senhor. Jeorão era perverso. Era incapaz de representar a linhagem de Davi. Ainda bem que na fidelidade de Deus, ele preza pela aliança, e devido a esta aliança de Deus a Davi, Deus permitiu que este rei assumisse com pouca durabilidade o seu reinado. Reinou apenas por 8 anos sobre Judá. Mas lendo um pouco a história de Jeorão, nós vamos encontrar uma série de desastres na sua vida. Ele era tão perverso que, após assumir o reinado, ele foi se fortalecendo e matou os seus 6 irmãos, como também alguns príncipes de Israel. E observe ainda que Jeorão teve um casamento desastroso com Atalia, pois que ela era filha do perverso rei Acabe e Jezabel. E entra em cena, no reinado do rei Jeorão, o profeta Elias, que enviou carta repreendendo Jeorão e o sentenciando a um castigo de perder os seus bens e familiares, como também a sua saúde. Isso se cumpriu com o ataque dos filisteus e dos arábios que subiram contra Jerusalém e levou as mulheres e os filhos que se achavam na casa do rei, exceto Jeocás, o mais moço. Deus feriu o rei Jeorão com uma enfermidade incurável nas entranhas.
o que entendemos que ele sofria de hemorróidas. E este Jeorão morreu em terríveis agonias. E lamentavelmente, este rei de curta duração, ao morrer, não teve honras e nem deixou saudades. Trago esta reflexão para lembrar a importância de principiar bem, prosseguir bem e terminar bem. A Bíblia é repleta de textos que diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A Bíblia fala de Jó: o teu primeiro estado, na verdade, tem sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em grande maneira. E eu trago a reflexão a este estimado obreiro da Escola Bíblica de Obreiros do ano 2013. Como está sendo avaliado o nosso ministério? Como você está como obreiro? Hoje lê-se muito nos veículos a frase que diz assim: como estou dirigindo? E essa pergunta eu quero parafraseá-la para nós: como estou desenvolvendo o meu ministério como obreiro? Sou um autêntico obreiro? Será que eu não forço o caminho? Será que eu não sou um disfarce? Será que eu tenho legitimidade? Isto é, tenho vocação e chamada para o ministério? Como autêntico, tenho autoridade? Porque a autoridade, ela está fundamentada no exemplo de vida. Quantos obreiros bonitos, bem apresentáveis, vestem da melhor maneira possível, para não falar em grifes, mas não possuem exemplo de vida. Onde está a legitimidade, a autenticidade da autoridade deste obreiro? A autoridade para ensinar e apontar o caminho. Ele precisa ser o exemplo do que ensina. E não faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A autoridade para proteger as suas ovelhas. Obreiros que não têm história em nossos dias. Obreiros que, quando eles deixam o local de trabalho, não deixam saudade e nem muito menos honra. Ninguém se lembra do que ele foi. Mas nós vamos dar o exemplo inicialmente de Davi. Davi era escolhido, chamado, vocacionado, possuía todas as características das quais já fiz menção nesta manhã. Mas Davi não era o tipo do obreiro que tinha pressa na sua durabilidade. Ou seja, pressa para chegar lá. Deus já havia falado com ele que ele seria rei, mas seria rei no seu tempo, na sua hora,
na oportunidade de Deus, porque tudo leva tempo, não se adquire as coisas instantaneamente, existem etapas, existe um processo. E veja que quando Davi foi inicialmente ungido, a primeira unção de Davi, que é a chamada unção de autoridade como rei, ele levou 13 anos para alcançá-la, e ele passou a ser rei em sua casa em Belém. 13 anos. As coisas hoje são feitas com muita pressa, com muita rapidez. Estamos vivendo na era cibernética, da internet. Hoje a nossa internet é muito veloz, são muitas gigas. Evidentemente o obreiro quer ser introduzido no cenário ministerial com as mesmas gigas, isto é, com a mesma rapidez, no inglês seria speed, com a mesma velocidade. Não querem esperar o tempo certo. Davi podia matar Saul quando se aproximou dele, lá naquela caverna, e cortou parte da orla dos seus vestidos. Mas ele se lembrou que, embora Saul estivesse rejeitado por Deus, ele era um ungido, e não podia se tocar no ungido, porque o ministério, ele é dado através de unção, e unção com azeite. E o azeite, para ser azeite separado para aquele que vai ser uso do Senhor, ele passa por 8 processos. O primeiro processo do azeite é uma grande prensa. Hoje ninguém quer levar prensa. Hoje ninguém quer ser submetido a experiências. Hoje ninguém quer passar pelo processo da grande tora de madeira que passava o azeite para que fosse o objeto da unção. Ele não quer passar pelas 4 pedras grandes que, colocadas sobre o azeite, vai levando a prensa. Ele começa a gemer. É duro. Será que eu aguento? Mas ele está sendo preparado para ser útil e aprovado. É o que disse Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso vai trazer qualidade, durabilidade, legitimidade para o seu ministério, uma vez que hoje todo o nosso produto tem validade. 1 mês, 2 meses, quantos dias? O ministério também tem validade. E esperamos que nesta manhã estejamos renovando aquela unção que faz a diferença. Ouvimos hoje da importância do princípio da obediência à autoridade. Hoje isto está sendo escasso, porque quem não se submete, não obedece, quando ele ocupar o posto de líder, também não lhe obedecerão, porque ele não transmitiu lições, exemplo para que alguém se submeta, obedeça à sua autoridade. E aquelas 4 pedras grandes
eram colocadas extraindo o azeite. Quantas vezes no ministério a gente chorava individualmente, meu Deus, quantas dificuldades. Permita-me trazer um exemplo simples. Em 1971, enviado pelo saudoso pastor Rodrigo Silva Santana para o extremo norte da Bahia, fronteira com Pernambuco, Piauí, eu não tinha subsídio, isto é, ajuda, como obreiro. Evidentemente também não tinha crentes, não tinha transporte, carro. Eu usava um jumento, um jegue, que servia de transporte para poder ir, e aquele jumento não era nosso, era emprestado. Olha as facilidades da modernidade e da pós-modernidade. Mas o princípio não pode ser mudado. O obreiro precisa estar preparado para as etapas do ministério. Porque o obreiro não pode, de alguma maneira, se apresentar de qualquer jeito. Hoje estamos vivendo numa época em que a laranja, a banana, é introduzido nela um sistema, um processo de amadurecimento, onde o paladar não é o mesmo daquela fruta que cresceu no pé. E de igual modo, hoje já não se está produzindo no ministério obreiros com bom paladar. São obreiros sem oração, são obreiros sem unção, são obreiros sem preparação, são obreiros que não se submetem à autoridade e que fatalmente trarão problemas para o ministério. Eu fui criado numa escola que a pedra era grande, irmãos. A prensa era forte. Eu podia chorar, mas não corri da batalha. Aqui estou, servindo como obreiro e agradecendo aos meus pais de ministério pela importância que contribuiu para o meu caráter ministerial. Vamos então coordenar devido ao nosso tempo. Davi foi escolhido, sua primeira unção profética, unção de autoridade real, 13 anos depois. Vemos que Davi foi ungido a segunda vez. 7 anos e meio. Somem isto. Hoje o obreiro já fica contando. Eu tenho 2 anos de cooperador. Eu tenho 3 anos de diácono. Já estou na hora de ser presbítero. Eu tenho 5 anos de presbítero. Já posso ser evangelista. Nada contrário. Eu não fui diácono, por exemplo. Fui consagrado direto a presbítero. E depois também não fui evangelista. Fui direto a pastor. Mas observe a importância das etapas do tempo. Porque eu preciso ser um obreiro diferente do rei Jeorão. Ele não deixou história. Não foi honrado. Não foi sepultado entre os reis. Não deixou saudades. E por que falamos isto? Porque encontramos situações, quando falamos em duração, em que o obreiro, ele quer que as coisas aconteçam de forma imediata. Espere o tempo. Deixe que o tempo vai levá-lo ao amadurecimento, à maturidade do seu ministério. Davi foi ungido pela 3ª vez.
Já imaginou se fosse hoje? Eu ter que esperar ser rei 3 vezes e com tempos diferentes. Davi, na sua segunda unção, ele foi reinar em Judá. E na sua última e terceira unção, ele foi reinar para todo Israel, para todo Judá. Mostramos aí a importância do tempo. Poderíamos falar, por exemplo, de Moisés, que teve 3 processos de 40 anos sobre a sua vida. Porque são os anos que nos levam à maturidade. Hoje, nos meus 62 anos, evidentemente a experiência é outra dos meus 18, dos meus 20 anos, dos meus anos atrás. Porque Deus vem trabalhando na minha maturidade ministerial. E eu preciso entender estas lições do tempo na minha vida. Será que podemos mensurar a qualidade do seu ministério hoje? Qual é a qualidade que você tem de ministro? Tem obreiros que não conhecem nem a rua Conselheiro Cotegipe 273. Obreiros que não vêm a primeira segunda-feira do mês para a reunião do Ministério Geral. Obreiros que não vêm na segunda, ou melhor, na terceira segunda-feira do mês, que é a reunião da capital. Obreiros que não vão às reuniões de obreiros do seu setor. Obreiros que não participam de reuniões no seu campo de trabalho. Como posso mensurar a qualidade do seu ministério? Aliás, hoje, até a teologia, o estudo é feito à distância, é feita a correspondência. Eu não preciso ir ouvir aqueles gagá, aqueles velhos, cabelos brancos. Mas nós estamos assentados aqui há 40 anos e estamos só aprendendo a melhor servir na obra de Deus. Eu focalizo assim em formas gerais. Estamos vendo aqui, inclusive, magistrados que são obreiros e que estão assentados. Eles também ensinam, mas procuram aprender, porque a verdadeira escola é uma interação de ensino e aprendizagem. Precisamos estar juntos, aprendendo uns com os outros. Como está a autoavaliação? Você para avaliar o seu ministério, como está se conduzindo? Quais são os indicadores do seu ministério? O planejamento estratégico. Na Bíblia nós temos tudo, nós ouvimos hoje. O profeta ensinou a colocar um pouco de sal lá na origem das águas, na fonte das águas. O obreiro salgado, né? Ali fala de métodos, de estratégias. Será que não precisamos revisionar os nossos conceitos? Será que nós vamos passar pelo teste de duração, o controle e inspeção de qualidade? Eu estou autêntico, posso ser garantizado, selado no meu ministério? Ou será que você não está precisando de um recal? O defeito é de origem. O carro saiu em série, mas posteriormente surgiram os defeitos. E o que é que estamos fazendo na escola bíblica? Recal. Procurando consertar
os possíveis erros técnicos para melhor servir ao rebanho de Deus. Pode não ser agradável esta mensagem. E eu pude extrair do livro do pastor Israel algumas das crises que hoje em redor do mundo estão evidenciando o obreiro, que é a chamada crise de identidade. Cheguei a relacionar 16 crises, que é a crise quando a visão de quem o chamou não é a mesma. A crise de prioridades, quando o obreiro não tem mais Jesus em primeiro lugar. Ele cedeu o primeiro lugar para a vaidade, para o orgulho, para a fama, para a celebridade. É difícil até falar com ele. É difícil até cumprimentar ele. O que eu e você somos é a manifestação da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Eu não estou ocupando este púlpito pelos meus títulos. Eu não estou ocupando aqui este microfone para vos falar como se fosse o melhor, o professor. Eu estou usando isso aqui pela graça de Deus. Deus me permite usar este espaço que estou usando pela sua graça. Se não for a graça do Senhor, a unção do seu Espírito sobre a minha vida, as minhas palavras serão vazias e não produzirão resultados. Estamos vendo obreiros envolvidos em crise de integridade, caráter do obreiro corrompido. Não é só lá na nossa capital que há corruptos. Às vezes, em nosso meio, como obreiro, somos suscetíveis a esta crise de integridade, quando o nosso caráter é corrompido. Crise que estamos vivendo de autoridade, falta de santidade, de unção, por causa do pecado. Crise de autoridade, quando se perde a santidade. Crise de fraternidade, quando se perde o amor. Hoje nós não fazemos aquilo que ouvimos. Arão e Ur segurando as mãos do líder para vencer a peleja contra Amaleque. Hoje a gente tem medo até de quem se aproxima de nós. Eu tive um problema quando passou em Feira de Santana, que praticamente perdi o braço direito, deslocou o omoplata, e os obreiros chegavam para mim, não era para me motivar a ter saúde, é para dizer que o braço estava afinando, e que eu estava praticamente perdendo o braço, e a mobilidade. Quando Jonatas e Davi se encontraram, este Jonatas deu suas vestes, sua espada, seu arco para Davi. Olha o que é fraternidade. Vá vestindo aí, você vai ser rei, vai se acostumando com as vestes reais. Vai se acostumando aí com a espada, com o arco. Vai se acostumando aí, eu sou príncipe, mas você será rei. Nós não queremos honrar e celebrar o crescimento do nosso companheiro e amigo. Pelo contrário, quantas pessoas querem desestabilizar os outros, isto é, puxar o tapete na linguagem franca. Não existe um braço amigo, uma mão estendida para nos motivar. Vá em frente, estou ouvindo do seu sucesso, da sua caminhada, do seu êxito.
Celebre a fraternidade. Use de amor para com seu irmão. Ele está crescendo. Ele vai chegar lá. Você pode dizer glória a Deus. Crise de credibilidade. Está ficando difícil até dizer que sou pastor, né? Qual que é a profissão do senhor? Não sei se eu falo que sou professor. Porque a credibilidade, irmãos, falta credibilidade. Crise de oração. Se faz uma campanha, o pastor apresenta alvos, vamos nos juntar à oração. Os que menos oram se chamam. É como se nós, embora sejamos cobertos de oração, eu já vivo de oração. Lá na minha igreja tem um círculo de oração que ora 24 horas por mim. Eu tenho companheiros que oram por mim o tempo todo. Mas eu e você, nós individualmente, precisamos de oração. O quanto oramos hoje, oramos muito pouco. É a crise. E a crise existencial, aquilo que ouvimos também. Obreiro cheio de traumas do passado, tristes, amargos. Obreiros azedos, que chegam nos púlpitos e ali despejam seus traumas. Despejam, infelizmente, a sua amargura. Obreiros sem misericórdia, obreiros sem coração, brabos, sem humor, sem docilidade. Alguns têm dificuldade até de sorrir. Dificuldade para sorrir. Como se ele pudesse viver todo o tempo sisudo. Mostre o seu amor, o seu carinho para com seus companheiros, seus amigos, aqueles que o auxiliam. Às vezes você se torna ali, praticamente, com todo respeito ao militar, como se houvesse uma regra militar, uma disciplina militar. Ele nunca tem uma palavra de muito obrigado. Ele nunca tem uma palavra de reconhecimento, de gratidão, mas sabem chamar a atenção sem a menor dúvida. E eu coloquei aqui mais 3 tipos nesta crise. O obreiro, que a embalagem dele é cuidado, frágil. Obreiro que milindra fácil, não pode tocar nele, ele é frágil. Aquele obreiro que a embalagem é só para cima, isto é, teimoso, indisciplinado, desobediente. Faça assim, ele faz o contrário. Existe ainda aquele obreiro em embalagem, agite antes de usar. Ele precisa sempre estar motivado. Sempre tem que levar uma palavra de ânimo, que ele está sempre cabisbaixo. Eu não vou para frente, o ministério não me vê. Olha aí a fila que tem, já está chegando lá no Rio de Janeiro. E quando é que a minha oportunidade vai chegar? Ele está sempre desmotivado. Esse é o que precisa agitar, não é? É por isso que, em vez de quando nas reuniões tem aqueles ensinadores, né, que vêm para agitar mesmo. É bom. E tem ainda aquela embalagem, né, ou aquele tipo de obreiro que só vai para frente empurrado. Só vai para frente empurrado. Vamos falar mais um pouquinho, já estou terminando o meu tempo. Um reloginho aqui muito bom.
digital. Crise de vocação. Entramos no ministério cheio de ideias, mas as coisas começam a dar errado. Os desacertos são maiores do que os acertos. E se a pessoa é reflexiva, logo lhe vem a dúvida: será que eu fui vocacionado? Será mesmo que eu fui chamado para ser obreiro? Esse negócio é para mim, é? Quem foi que me chamou para ser obreiro? Crise de vocação. Não perca a visão que Deus tem na sua vida. Deus o chamou. Você está num seminário, numa escola de preparação. Crise de espiritualidade, a número 10. As frustrações, as derrotas, o derrubam espiritualmente. E ele chega na igreja, ao invés de ele animar o povo, ele é que está precisando ser animado. Nós temos a crise número 11, que é a crise eclesiástica. Ela é de âmbito da igreja que pastoreamos ou do trabalho que fazemos, que queremos, como pessoas normais, o reconhecimento do nosso trabalho. Estou aqui trabalhando há tantos anos, ninguém se lembra do meu trabalho. Crise eclesiástica. Você não está fazendo para o povo, você está fazendo para Deus. A recompensa virá de Deus. Deus é quem vai galardoá-lo. Número 12, crise familiar. Somos humanos e como humanos somos gente, como qualquer um. Queremos amor, queremos respeito, ansiamos por um lar que nos sintamos bem. E ouvimos na igreja, como ouvimos hoje, queixas, problemas. E aí vamos para casa com a cabeça cheia, querendo até um buraco para se introduzir nele, para esconder do mundo. E então lá chegando ouvimos as últimas queixas, que as queixas da esposa e as queixas do filho. Essa é a crise familiar. E o obreiro precisa estar pronto para administrar também esta crise. A crise da secularização, o século que estamos vivendo, diferente, pós-modernidade. E a crise de status, a de número 14, é aquela em que envolve o cargo. As pessoas estão buscando poder, sucesso. Não basta só ser pastor. Na época do pastor Cícero era muito comum, né, pastor José Wellington, ouvir a expressão cooperador. Se chamar um pastor hoje de cooperador, ele vai ficar melindrado, né? Cooperador? O senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu sou pastor. Já tem umas carteiras até bonitas aí, né? Então a crise de status, poder, sucesso. Hoje não basta ser pastor, já apareceu o título de bispo. Pastor não, bispo. Já não basta ser bispo apenas, agora tem o apóstolo. E agora por último apareceu, acima de apóstolo, o patriarca. Essa é a crise de status. Ninguém se conforma em ser simples cooperador, obreiro. Eu começo a pensar em Daniel. Daniel foi capaz de vencer as crises, os traumas do passado,
sem azedar o coração. Esse é um obreiro. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Não se entregou à apatia. Daniel perdeu a sua nacionalidade na infância. Daniel perdeu a sua liberdade porque tornou-se cativo. Daniel perdeu o seu nome, nome Daniel, nome hebraico, que passou a ser chamado de Beltesazar. Beltesazar. Daniel não se deixou levar pelas circunstâncias do palácio. Ele administrava as situações, ele administrava os desafios, e o ministério é isto, é desafios constantes, um atrás do outro. E esses desafios têm que ser superados com maturidade. Só o tempo nos leva a isso, irmãos. Quando se vê hoje um obreiro bem-sucedido, a gente fica a perguntar, por que será? Isso levou tempo. A duração daquele ministério. Se você quer ser bem-sucedido, não saia do trilho, isto é, não saia da sua caminhada, mas cumprindo etapas e processos na sua vida. Mas não se deixe levar pelas circunstâncias que o envolvem. Lembre-se que Daniel não se entregou à apatia, ele se tornou importante lá no palácio, perante um rei pagão, no lugar que não era o seu lugar de origem como judeu. Estabeleça metas, direções para a sua vida e lembre-se que o tempo é a melhor lição. E neste tempo está a duração do seu ministério. Não tenha pressa. Quantas vezes ouvi aqui deste púlpito pastores experimentados que aqui diziam: vá no passo do gado. E eu diria, aliás, eu reitero, vamos no passo do gado. Não vá na velocidade da internet. Não. Vá devagar. Você terá durabilidade como obreiro para enfrentar os desafios e os problemas da vida. Falamos sobre as 3 unções de Davi e eu vou concluir. Lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7 e 8. Que devemos viver nas promessas de Deus a Davi. Primeiro, Deus falou através de Natã a Davi, na sua unção, na sua chamada. Deus o tirou do curral das ovelhas. Número 2, Deus prometeu fazer de Davi um chefe, um líder. Número 4, aliás 3, Deus esteve com Davi em toda parte, quando ele enfrentou o urso, quando enfrentou o leão. Número 4, Deus o livrou dos inimigos. Número 5, Deus trouxe um nome a Davi, e esse nome se tornou célebre, famoso, mas quem deu esse nome foi Deus. É Deus que vai engrandecer o teu nome. Não são seus cartões de visita, não são as suas websites, não são os seus folders ou cartazes, propagandas
que fará o seu nome. Assim como Deus fez o nome de Davi, Ele fará o teu nome, Ele engrandecerá o teu nome. Deus disse: Davi, você receberá o nome dos grandes que estão na terra. Deus fala contigo nesta manhã. Deus te ungiu e te chamou. Não saia da peleja, não fuja da vocação, da chamada, da escolha de Deus. Deus, esta manhã, está realizando algo no seu ministério, na sua vida. Não é nova unção, eu não creio na nova unção. A unção de Deus é permanente, ela é eterna. O que Deus te deu, ninguém vai tomar, mas Deus quer renovar a sua unção nesta manhã. Deus está presente na sua vida, no seu ministério. Ele vai te proteger, Ele vai te livrar. Deus concede reconhecimento do seu nome, e Deus vai engrandecê-lo. Você será sempre uma bênção. E eu concluo agradecido a Deus por esse prêmio, esse privilégio de poder usar mais uma vez este púlpito, esta casa que é minha casa, sou belemita desde que nasci, e dizer-lhe: o obreiro não pode ser de curta duração. Obreiros que começam e logo terminam. Você precisa ter firmeza, maturidade e persistência no seu ministério. Amém. Obrigado, pastor. Graças a Deus, meus irmãos, valeu a pena estar aqui nesta manhã? Graças a Deus, estou muito feliz. Quero agradecer ao meu pastor pela honra que nos dá. Deus abençoe o senhor, pastor Wellington Júnior. Meus queridos, vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por esta manhã tão abençoada. Glória a Deus. Nós recebemos 3 grandes e lindas mensagens teóricas, explicativas, práticas. Glória a Deus por tudo quanto o Senhor nos deu, né? Vamos para o almoço. Às 14 horas estaremos aqui para dar seguimento à nossa escola bíblica. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã tão abençoada. Agora, Pai Santo, pedimos a tua graça e a tua bênção continuada para os teus filhos que nesta manhã nos ensinaram. Continua a abençoá-los. Também abençoa cada um de nós que aqui está. Vamos agora para o almoço e abençoa-nos para que logo mais voltemos para esse santuário para estar na tua presença. Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao almoço.